Como funciona a prova de conversação, B1, B2? Primeiramente, você vai entrar lá com outro candidato, ou seja, outra pessoa que também vai fazer a prova. E lá dentro vai ter dois professores. Um chama censor, é a pessoa que vai te avaliar. O outro chama examinator. Examinator é como se fosse um mediador, para você parecer melhor para o censor, a pessoa que avalia. Então, por exemplo, se nos monólogos, que é a pergunta 1 e a pergunta 3, se você não conseguir continuar sua fala, se você para, tipo, tá meio que sem assunto, geralmente ele te faz perguntas para você conseguir continuar e mostrar o norueguês que você sabe. E na segunda pergunta, que é uma conversação entre você e outro candidato, o examinator, ele também ocupa essa função de mediador no sentido de que ele ajuda a conversar a fluir melhor, porque às vezes o outro candidato ou é muito ruim ou é muito bom, né? Essa é sempre a preocupação de vocês. Se a pessoa for muito ruim, é difícil ter uma conversa com aquela pessoa, né? Porque a pessoa não fala nada ou fala tudo errado, você não consegue entender, enfim. Aí o examinator tá lá para ajudar você. E também ajudar outra pessoa, talvez conseguir falar mais, falar outras coisas. E no caso da outra pessoa ser muito boa e tipo dominar a conversa, nem fazer perguntas para você, nem nada, aí o examinator também entra para cortar aquela pessoa. Então, o examinator é meio que o seu amigo aqui, né? Bom, vamos lá. A primeira pergunta é individual, a terceira também e a segunda é uma conversação. Então, a primeira pergunta é como se a primeira fosse B1 e a terceira fosse B2. Assim, não é 100% assim, mas é como se fosse. Então, a primeira pergunta, eles vão te fazer uma pergunta, você tem que falar a sua opinião e o porquê da sua opinião. Tem que dar argumentos. Só que a diferença entre B1 e B2 e a diferença entre a primeira e a terceira pergunta é que você não precisa dar uns argumentos assim tão meio que diplomáticos, democráticos, objetivos. Você pode ser bem mais subjetivo na primeira pergunta. No B1 você pode ser mais subjetivo. Não tem que ter as razões, né, pelos seus argumentos, não precisa ser tão boas. Você precisa falar entre 2 e 3 minutos, que é bastante tempo, e é por isso que você comprou esse e-book, para você ter um vocabulário para segurar essa barra de falar tanto tempo sobre um assunto. Aí, na segunda parte, que é conversação, eles também vão perguntar para vocês sobre algum tema e vocês têm que ter uma conversação, né? O ideal seria você perguntar para outra pessoa: o que você acha? Você concorda com isso? Esse tipo de pergunta você faz para outra pessoa, porque a ideia é ter uma conversação, não é uma briga. Porque você mostrar que você consegue ter uma conversa com outra pessoa, isso é positivo para sua avaliação, tá? Não é para você dominar a conversa. Aí na terceira pergunta, que é como se fosse B2, né? Outro nível, eles vão te mostrar uma afirmação impressa no papel. Aí você tem uns minutinhos para pensar, eles tiram o papel, a afirmação, aí você anota um pouco, tem uns minutinhos para pensar, e aí você vai apresentar a sua opinião e os argumentos, que nessa pergunta tem que ser um pouco mais fortes, né? Tem um pouco mais de fundamento, seus argumentos. E depois você pode receber algumas perguntas do examinator, o mediador. Ele vai te fazer umas perguntas extras sobre aquele assunto, tipo, para aprofundar ainda mais, para ver como que é seu vocabulário de verdade naquele assunto, tá? E o mediador, o examinator, ele sempre tá lá para te ajudar. As perguntas que ele faz, claro que é para te testar, mas é para você conseguir mostrar o que você sabe, né? Não é que ele quer ser o mal, né? Tem que pensar nele como um copiloto, né? Vamos dizer. Então, ele sempre vai te fazer perguntas para você desenvolver mais a sua fala.